muito antes do aniversário do meu genro. Tirei todo o dinheiro das contas e mandei bloquear todos os cartões. Minha filha contava empolgada do apartamento de luxo que compraria para o marido. Mas o que aconteceu no próximo dia deixou eles em choque. Eu nunca vou esquecer o som da voz da minha filha naquela tarde. Era uma mistura de euforia e ingenuidade. Uma alegria tão pura que me feria por dentro. Ela falava do apartamento como se falasse de um castelo, de um futuro brilhante, de uma vida de princesa que ele, o marido dela, jamais iria lhe entregar, mas que ela insistia em acreditar. "Mãe, você não tem noção", dizia ela sorrindo, com os olhos brilhando. O corretor disse que o apartamento é enorme, tem vista para o mar, piscina, área gourmet, tudo o que o Daniel sempre sonhou. Daniel sempre sonhou. Era sempre ele, sempre os sonhos dele, sempre os desejos dele, sempre as vontades dele. E a minha filha, minha menina, colocando tudo em nome dele, vivendo para ele, respirando por ele. Eu a observava enquanto ela falava, sentada no sofá da minha sala. Ela gesticulava, imaginando móveis que não existiriam, planejando quartos que ele nunca valorizaria, calculando prestações que cairiam nas costas dela, porque ele jamais pagaria. E eu já sabia. Eu sabia fazia meses. Eu sabia quando ele começou a chegar tarde. Eu sabia quando ele ligava errado e desligava na minha cara. Eu sabia quando encontrei a camisa dele com perfume feminino. Perfume de garota nova, não de mulher adulta. Eu sabia quando minha filha chorou escondido no banheiro, achando que eu não ouviria. Eu sabia quando o vi, com outra. E ele não sabia que eu tinha visto. Eu sabia de tudo. Sabia que o dinheiro que minha filha juntou durante 5 anos estava desaparecendo. Sabia que os cartões estavam sendo usados por alguém que não era ela. Sabia que parte das compras vinham de lojas que minha filha jamais pisaria. E sabia que o aniversário dele seria o dia em que ele ia empurrá-la ainda mais fundo no buraco emocional e financeiro que estava cavando para ela. Por isso eu fiz. Eu fui ao banco. Eu retirei tudo das contas conjuntas. Eu bloqueei todos os cartões. Eu fechei limite, retirei autorizações, mudei senhas. Às vezes me perguntam: "Rose, você não teve pena de mexer no dinheiro da sua própria filha?" E eu respondo: "Pena? Pena eu teria se ela perdesse tudo para um homem que nunca a amou. Pena eu teria se ela acordasse num pesadelo. Pena eu teria se ela virasse escrava emocional de um canalha. Eu sou mãe, e mãe protege, mesmo quando o filho não entende, mesmo quando dói, mesmo quando vai ser odiada por isso." Naquela tarde, minha filha continuava falando como se a vida fosse um conto de fadas. Mãe, imagine só o Daniel fazendo churrasco na varanda. Ele sempre quis um espaço para receber os amigos. Eu respirei fundo. Amigos? Aqueles amigos que falavam mal da minha filha pelas costas? Que diziam que ela era cansativa, certinha demais, chata? Amigos que incentivavam o Daniel a viver mais, como se casar com minha filha fosse uma espécie de prisão? Eu fechei os olhos por um momento para controlar a raiva, mas ela continuava. "Ai, mãe, e o closet? Você sabe que o Daniel gosta de roupas boas, né? Ele merece um closet bonito." Eu a interrompi. "E você? Você merece o quê?" Ela congelou um pouco. "O quê? Como assim, mãe? Você merece o quê?" Repeti, olhando dentro dos olhos dela. "Porque eu só ouço sobre o que ele merece. O que você merece, minha filha?" Ela não respondeu. Abaixou a cabeça. E naquele segundo, eu vi a verdade. Minha filha não se colocava em primeiro lugar há muito tempo. Eu me aproximei, sentei ao lado dela e segurei suas mãos. "Minha filha, me escuta. Eu não estou te perguntando como mãe. Estou te perguntando como mulher. O que você merece?" Os olhos dela marejaram. "Eu mereço ser amada, mãe." "Por quem?" Perguntei com firmeza. "Por alguém que te trai? Por alguém que gasta seu dinheiro? Por alguém que te promete mundos enquanto destrói sua paz?" Ela se levantou rápido. "Não, mãe. O Daniel não é assim. Ele só está passando por uma fase. Ele vai mudar." Ela dizia isso com desespero, com medo, com paixão cega, a paixão mais perigosa de todas. Eu respirei fundo. "Minha filha, eu preciso te dizer uma coisa." Ela me olhou, assustada. Eu abri a boca, mas não consegui. Não ainda, porque a verdade iria quebrar ela ao meio naquele momento.
E antes que eu pudesse formular qualquer palavra, ela disse: Mãe, amanhã é o aniversário dele. Eu comprei tudo. Eu aluguei um salão pequeno no restaurante italiano. Ele vai amar. Meu estômago virou. Amanhã, o dia em que ele ia anunciar que queria um tempo. O dia em que ele planejava humilhar minha filha na frente de todos, dizendo que o amor esfriou. Eu ouvi. Eu estava lá, atrás da porta do quarto onde ele falava com um amigo ao telefone. Ele dizia: depois que ela comprar o apartamento, eu resolvo minha vida. Ele estava esperando o apartamento, esperando ela gastar tudo, esperando transformar o coração dela em poeira. Eu não ia permitir. Não com minha filha, não enquanto eu estivesse viva. Eu a abracei forte, forte como mãe abraça quando sabe que a tempestade está vindo. E dentro do abraço, eu sussurrei: amanhã será o dia em que tudo muda, minha filha. Ela sorriu, sem entender. E naquele sorriso inocente, eu prometi para mim mesma: ela não vai cair. Eu não vou deixar. Eu vou salvar minha filha, mesmo que ela me odeie por isso. Eu só não imaginava que no dia seguinte, quando eles fossem tentar pagar o bolo, o restaurante, o presente, a reserva, a conta, tudo estaria bloqueado. E que a reação deles mudaria o destino da nossa família para sempre. A noite daquela véspera de aniversário parecia normal para qualquer pessoa, menos para mim. A casa estava calma demais. O silêncio era tão pesado que parecia me avisar que algo grande estava para acontecer. Eu fiquei sentada na poltrona da sala, olhando para a porta, como se esperasse que a verdade entrasse por ela de repente. A verdade costuma entrar assim mesmo, sem aviso, sem cerimônia, sem educar ninguém. Mas dessa vez, eu decidi ir atrás dela. Eu me lembrava de cada detalhe dos últimos meses, como fragmentos de um quebra-cabeça que finalmente começou a se encaixar. Os atrasos do Daniel, as desculpas esfarrapadas, os cartões sumindo da bolsa da minha filha, as mensagens que ele apagava rápido demais, a forma como ele a fazia se sentir culpada por absolutamente tudo. Sim, eu lembrava de tudo. E lembrava especialmente da noite em que descobri tudo sem querer. Ou talvez fosse o destino abrindo os olhos que eu não queria abrir. Era uma noite quente. Eu tinha ido visitar minha filha e o Daniel estava no quarto, falando ao telefone. Ele achou que eu estava na varanda com ela, mas eu precisava de um lenço, e quando passei pelo corredor, eu ouvi tudo, a respiração dele ofegante, como de um adolescente mentindo para a mãe. A voz baixa, quase sussurrada, mas não baixa o suficiente. Relaxa, eu vou resolver isso. Ela é carente, acredita em tudo. Vou passar o aniversário, pegar o que é meu, e depois fica tudo certo. Meu coração parou. Eu encostei na porta. Ele continuou: Não, claro que não. Ela não percebeu nada. A boba acha que vamos comprar um apartamento. Coitada. A palavra me cortou como faca. Ele riu da minha filha. Depois disso, eu peço um tempo. Aí você e eu resolvemos nossa vida. É só ela passar o financiamento pro meu nome. Aí pronto, meu sangue ferveu. Era isso. Ele não amava minha filha. Ele a usava, planejava. Eu recuei devagar, sem fazer barulho. Minha filha apareceu na sala. Mãe, você está bem? Eu sorri. Um sorriso falso, o mais falso da minha vida. Estou bem, filha. Só estava pensando na vida. Ela não percebeu nada, porque ela só enxergava o amor que achava que tinha. Mães enxergam a verdade que os filhos não conseguem. De volta à minha sala naquela noite, antes do aniversário dele, eu senti a decisão queimando no peito. Eu não ia permitir que minha filha fosse destruída. Eu não ia permitir que o dinheiro dela fosse usado por um canalha para comprar luxo enquanto ela mal sobrava para si mesma. Eu tinha visto minha filha vender ouro da adolescência para pagar conta de supermercado quando o Daniel gastou tudo no cartão. Eu a vi pegar 2 turnos extras quando ele comprou eletrônicos escondido. Eu a vi mentir para mim, mentir para ela mesma, dizendo que tudo estava bem. E quando percebi que ela estava se perdendo dentro daquele relacionamento tóxico, eu fui ao banco, com minha identidade, com meus documentos, com minha determinação mais antiga do mundo, salvar minha filha, custe o que custar. Tirei tudo, bloqueei tudo. Eu sabia que o caos viria, eu só não sabia que viria tão rápido. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. Chamadas perdidas, várias, de Daniel.
A cada chamada, meu coração pulsava com mais força. Não de medo, mas de certeza. Ele tinha tentado usar o dinheiro. E não tinha conseguido. E agora, ele queria respostas. Mas eu não atendi, porque o último dia da mentira dele seria o primeiro dia da verdade da minha filha. Eu me vesti, tomei café, ajustei meu lenço no pescoço. E então, a campainha tocou. Tão alto que pareceu romper a porta. Meu coração acelerou. Eu fui até a porta. Olhei pelo olho mágico e vi minha filha, desesperada, com os olhos vermelhos, as mãos tremendo, e atrás dela, Daniel, com a expressão mais feia que já vi nele. Não de tristeza, não de preocupação, de fúria. O tipo de fúria que só aparece quando um manipulador perde o controle. Eu respirei fundo e abri a porta. Minha filha entrou chorando. Mãe, alguma coisa aconteceu. Todos os cartões foram bloqueados. O banco disse que a conta Conjun, mas Daniel me empurrou com os olhos. Ele não me tocou, mas me empurrou com o olhar e disse: Dona Rose, a senhora sabe exatamente o que aconteceu, não sabe? Eu me mantive firme, olhei nos olhos dele e pela primeira vez ele percebeu que eu sabia quem ele era. Minha filha olhou para mim, desesperada. Mãe, fala alguma coisa. O que está acontecendo? Daniel cruzou os braços e disse com a voz baixa e perigosa: Quem bloqueou meus cartões? Meus. Ele não disse nossos, não disse da família, disse meus. Eu fechei os olhos por um segundo e quando abri, o mundo mudou, porque eu disse: fui eu. Minha filha soltou um grito. Mãe! Daniel deu um passo à frente. A senhora fez o quê? Eu permaneci firme. Plantei meus pés no chão. E disse a palavra que mudaria o destino de todos nós. Eu protegi a minha filha. O silêncio que veio depois foi o mais pesado de toda a minha vida. Mas foi também o primeiro momento em que eu senti a força de uma mãe que se recusa a enterrar a própria filha viva. E o que aconteceria nos próximos minutos seria o começo do colapso dele e do renascimento dela. Quando eu disse eu protegi a minha filha, o ar na sala ficou tão denso que parecia que ninguém conseguia mais respirar. Daniel deu um passo à frente, o olhar estreito, o maxilar travado. Aquela máscara de genro perfeito caiu inteira, e o homem que ficou ali era outro. Aquele era o verdadeiro Daniel, o manipulador, o controlador, o interesseiro. Ele suspirou fundo, como quem tenta controlar a própria raiva. Dona Rose, a senhora fez algo muito sério. A senhora mexeu com as minhas contas, com os meus cartões, com a minha vida financeira. Minha vida financeira. Ele não citou minha filha uma única vez. Minha filha, coitada, ainda não entendia. Mãe, por que você fez isso? Ela perguntava chorando, tentando segurar as lágrimas que caíam sem controle. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso com a gente? Eu a olhei com tanta dor que minha alma pesou, porque eu sabia que para salvá-la, eu teria que machucar primeiro. Minha filha, comecei a dizer, eu fiz o que toda mãe faria. Daniel me interrompeu, gritando: Não! Toda mãe normal não destruiria o casamento da filha. Toda mãe normal não seria tão egoísta. Ele se aproximou de mim tão rápido que minha filha gritou: Daniel, não encosta nela! Ele parou. Não porque tinha coração, mas porque percebeu que não podia perder a cena. Ele respirou fundo e mudou o tom de voz. Aquele tom doce, ensaiado, mentiroso, o tom que enganou minha filha por anos. Meu amor, ele disse, segurando o rosto dela, a sua mãe está confusa. Ela não entende o nosso amor. Ela não entende que estamos construindo algo juntos, que o apartamento é para nós dois. Eu dei um passo adiante. Para vocês dois ou para você? Porque você já estava planejando um tempo depois da compra, não estava? Ele congelou. Minha filha piscou. O quê? Que história é essa, mãe? Eu fechei os olhos, respirando fundo. O momento havia chegado. Eu ouvi, minha filha. Ouvi com meus próprios ouvidos. Ele estava no quarto falando com alguém. Dizia que você era boba, carente, que acreditava em tudo. Dizia que ia pegar o apartamento e depois terminaria com você. Ela caiu sentada no sofá. Isso não pode ser verdade. Daniel abriu os braços teatral. Amor, pelo amor de Deus. Acredita nela ou acredita em mim? Sua mãe sempre teve ciúmes de mim. Eu senti o golpe. Ciúmes de mim. Esse era o argumento clássico de manipuladores baratos. Virar o jogo. Colocar mãe contra filha.
fazer a vítima parecer louca, insegura, obcecada. Mas eu me mantive firme. Minha filha, você lembra quando ele saiu dizendo que ia jogar futebol? Lembra quando voltou tarde e você sentiu o cheiro diferente no carro? Ela ergueu os olhos, cheia de medo. Lembro. Pois é, ele não estava jogando futebol. Ele estava com outra mulher, uma mulher bem mais jovem, com quem ele fez encontros ao longo dos últimos meses. Daniel explodiu. Mentira! A senhora não tem prova nenhuma disso. Eu caminhei devagar até a mesa de centro. Abri minha bolsa e tirei de dentro dela uma foto. A foto que eu tirei naquela noite em que o vi entrando no carro com a moça. Eu coloquei a foto sobre a mesa, virada para cima. A expressão do Daniel derreteu, como se o mundo dele tivesse sido apagado num estalar de dedos. Ele deu um passo para trás. Minha filha levou a mão à boca. É você, Daniel. É você. O silêncio durou longos segundos, e então, Daniel fez aquilo que manipuladores sempre fazem quando são pegos. Tentou culpar a vítima. Isso não significa nada. Era só uma amiga. Ela estava com problemas. Eu soltei uma risada amarga. No motel, minha filha soluçou. Você estava no motel? Daniel engoliu seco. E pela primeira vez, ele mostrou medo. Medo de perder a mulher que bancava tudo. Medo de perder o dinheiro. Medo de perder o conforto. Porque quando o amor não existe, o que existe é interesse. E quando o interesse corre risco, o monstro aparece. Ele se aproximou da minha filha. Meu amor, eu posso explicar. Não é o que você pensa. Minha filha, pela primeira vez em 2 anos, recuou um passo. Não encosta em mim. Daniel ficou pálido. Amor, você está sendo influenciada. Dessa vez ela gritou. Não me chama de amor. A casa inteira tremeu. E eu sabia. Esse era o primeiro rasgo no véu da manipulação. É assim que mulheres acordam. Um pedacinho da mentira cai, e o resto desmorona. Mas Daniel não desistiu. Ele respirou fundo, colocou a mão no queixo, pensou e tentou o último golpe. Tá bom, Rose, se você acha que eu sou tão ruim assim, me mostra a prova de que fui eu quem gastei o dinheiro. Mostra. Eu o encarei por 3 segundos e disse, eu não preciso mostrar. Ele riu, debochado. Claro que não precisa, porque você não tem nada, só esse seu ciúme doentio de mim. Minha filha se encolheu, e então eu vi a mentira final, a pior de todas. Ele olhou para ela e disse, meu amor, sua mãe nunca gostou de mim. Ela sempre quis a gente separado, sempre quis te controlar, sempre foi ciumenta, sempre achou que você ia escolher a mim e não ela. Eu dei um passo à frente. Não, Daniel, eu só sempre soube quem você realmente é. Ele sorriu, um sorriso torto, maligno. E quem eu sou, Dona Rose? Eu o encarei, sem tremer, sem piscar, e disse, um homem que não esperava que o dinheiro fosse bloqueado um dia antes do seu grande golpe. A expressão dele ficou vazia, como se alguém tivesse arrancado a alma dele. E aí ele mostrou o verdadeiro rosto, o mais feio, aquele que ele nunca deixou minha filha ver. Ele me apontou o dedo e disse, a senhora destruiu tudo. A senhora vai pagar por isso, eu juro. Minha filha chorou. Daniel, para! O que você está dizendo? Ele se virou para ela furioso. Cala a boca! Você não sabe de nada. Você é só uma idiota que acredita em qualquer um. Eu avancei. Eu, Rose Rodrigues, aos 68 anos, avancei. Fiquei entre ele e minha filha. Se você der um passo a mais, eu juro pela minha vida que te tiro daqui em pedaços. Ele me olhou com ódio, mas não tocou em mim, porque homens assim só são valentes contra mulheres que eles enfraqueceram. Eu não era uma delas. Eu era a parede que ele nunca derrubaria. E então, ele disse a frase que destruiu de vez minha filha. Eu nunca te amei. Você sempre foi um trampolim. Eu mereço coisa melhor. Eu mereço mais. Minha filha desabou, e naquele instante ela morreu por dentro. Mas ao mesmo tempo, começou a nascer. Ela olhou para mim, e eu segurei seu rosto. Vai ficar tudo bem, minha filha. Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Daniel pegou as chaves, furioso. Isso ainda não acabou, e saiu batendo a porta. O silêncio que ficou foi o silêncio da queda dele, e o começo da virada dela, e da minha. Eu só não sabia que o que ele faria nas horas seguintes seria ainda mais cruel, e que a verdadeira guerra começaria ali.
Daniel saiu da minha casa como uma tempestade que destrói tudo por onde passa. Eu ainda lembro do barulho da porta batendo. Aquele som não era de raiva comum, era de ódio ferido. Ódio de homem que perdeu o controle sobre a mulher que pensava possuir. Minha filha estava sentada no sofá, curvada, respirando com dificuldade. Ela parecia uma criança perdida, alguém que teve o chão arrancado e não sabia onde apoiar os pés. Eu me sentei ao lado dela. Toquei sua mão. Filha, eu sei que dói. Ela engoliu o choro. Não, mãe, você não sabe. Você não sabe como é ser enganada assim. Como é amar alguém que nunca te amou. Eu respirei fundo. Eu sei, sim. Ela levantou os olhos devagar, confusa, machucada. O quê? Como... Você sabe, eu sorri com amargura. Porque seu pai fez comigo várias coisas que o Daniel fez com você. Ela arregalou os olhos. Mãe, por que nunca me contou isso? Porque mãe nenhuma quer que o filho carregue a dor que ela carregou. Mas agora, você precisa saber que você não está sozinha. Ela chorou mais forte, tombando no meu ombro. O coração dela estava quebrando. Mas às vezes, minha filha, é o quebrar que salva. Depois de alguns minutos, minha filha se afastou e respirou fundo. Mãe, você acha que o Daniel, que ele realmente me usou esse tempo todo? Eu a encarei com carinho e firmeza. Filha, amor não machuca desse jeito. Amor não humilha, não rouba, não engana, não trai, não te faz se sentir menos do que você é. Ela encolheu os ombros. Eu queria acreditar que ele era só imaturo, só perdido. Ele não é perdido, minha filha. Ele sabe exatamente o que faz. Minha voz ficou mais firme. E eu tenho muito mais coisa para te mostrar. Ela limpou o rosto assustada. O quê? Eu me levantei e caminhei até o escritório. Peguei uma pasta que eu tinha escondido dentro da minha bolsa. Isso aqui, eu disse, é o extrato da conta que você dividia com ele. Ela franziu o rosto. Mas eu só deixei ele usar o cartão quando precisava. Eu confiava. Pois é. E foi assim que ele acabou com quase tudo o que você tinha guardado. Abri a pasta. Mostrei página por página. Gastos, compras caras, jantares, viagens curtas, transferências para contas desconhecidas. E pior de tudo, presentes caríssimos, para uma mulher que não era ela. Minha filha apertou o peito. Não, não pode ser. Filha, eu descobri faz 2 meses e venho acompanhando esses extratos desde então. Ela me encarou, horrorizada. Você sabia e não me contou? Meu coração apertou. A pergunta era justa. Doía, mas era justa. Minha filha, você não estava pronta. Se eu tivesse contado antes, você teria defendido ele. Teria brigado comigo. Teria se agarrado à mentira. E eu ia te perder para ele. Ela começou a chorar outra vez, mas dessa vez não de desespero, de entendimento. Eu realmente teria defendido ele, né? Eu acariciei seu cabelo. Teria, e ele contava com isso. Mas havia uma parte que eu ainda não tinha dito. A pior, a mais cruel. A que faria minha filha rever tudo o que viveu nos últimos anos. Eu sentei ao lado dela, mais uma vez. Filha, tem mais uma coisa. Ela levantou os olhos, cansada. O quê? Eu respirei fundo. O Daniel não te usou só por dinheiro. O silêncio entre nós ficou pesado. Ela esperou. O olho dela tremia. Eu continuei. Ele tem dívidas. Dívidas grandes, perigosas. Com pessoas perigosas. Minha filha ficou imóvel, como se o corpo tivesse esquecido como respirar. Dívidas? Sim. E sabe por que ele estava tão desesperado para fechar o apartamento no nome dele? Ela balançou a cabeça. Eu respondi. Porque um bem de valor alto no nome dele iria protegê-lo. Serviria como garantia. E faria parecer que ele tinha patrimônio suficiente para pagar quem está ameaçando ele. Minha filha cobriu a boca, assustada. Mãe, você está dizendo que o Daniel me colocou no caminho de gente perigosa? Eu toquei sua mão. Eu estou dizendo que se você tivesse comprado esse apartamento, você teria assinado a sua própria sentença emocional. E talvez física. Os olhos dela se encheram de terror. Mãe, ele me colocaria em risco? Sim, filha. Sem pensar 2 vezes. Ela se afastou de mim, andou pela sala, perdida, desesperada, com as mãos na cabeça. Meu Deus, como eu não vi, como eu deixei isso acontecer comigo. Eu me levantei e fui até ela. Porque você amava, porque você acreditava, porque você é boa, e pessoas boas nunca imaginam que alguém pode fazer algo assim. Ela chorou no meu peito. Mãe, eu estou com nojo de mim mesma.
Não, minha filha, você não tem que ter nojo de você. Quem deveria ter nojo é ele. Ele sim se vendeu. Ele sim destruiu o próprio caráter. Silêncio. E então? O celular dela vibrou. Ela olhou e empalideceu. É ele, Daniel, ligando. Outra vez, eu respirei fundo. Atende, ela hesitou. Mãe, eu tenho medo. Atende, mas coloca no viva voz. Ela atendeu. A voz dele veio fria, calculada. Você provocou uma guerra que não entende. E agora vai arcar com as consequências. Minha filha arregalou os olhos. Daniel, o que você está dizendo? Ele riu, um riso seco, cruel. Eu avisei. Eu disse que isso não ia acabar assim. Eu senti minha espinha gelar, e então ele completou. Espero que vocês estejam prontas, porque eu estou indo aí agora. Minha filha deixou o celular cair. Eu olhei nos olhos dela e disse: tranca as portas, fecha as janelas, apaga as luzes. Ela engoliu o choro. Mãe, ele vai fazer o quê? Eu respondi com a verdade mais pura. Tudo o que um homem desesperado e perigoso faz quando perde o controle. E assim terminava aquele dia. Não com paz, não com alívio, mas com a sombra de Daniel vindo em nossa direção e a certeza de que o próximo capítulo seria de confronto. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias como esta. As palavras de Daniel ecoavam na sala como se tivessem peso físico. Eu estou indo aí agora. Minha filha já chorava antes mesmo de o telefone cair no chão. A respiração dela era curta, rápida, desesperada, como quem tenta acordar de um pesadelo. Mas o pesadelo está de pé, vindo pela rua, caminhando em sua direção. Eu, porém, não chorei. Não tremi. Não me desesperei. Uma calma estranha tomou conta de mim. Uma calma que só mães que passaram pela dor sabem ter. A calma que antecede a guerra. Fui até a porta da sala, travei a fechadura, deslizei as travas metálicas que nunca havia usado em 15 anos. Minha filha, soluçando, perguntou: Mãe, ele seria capaz de fazer alguma coisa comigo? Eu me virei devagar, sentindo a alma pesar. Ele já fez, minha filha, só não percebeu ainda. Ela chorou mais alto, abraçando o próprio corpo. Eu a puxei para perto. Escuta, meu amor. O que ele quer agora não é você. Ele quer controle. E quando um homem perde o controle, ele surta. Enquanto eu falava, a rua lá fora ficou silenciosa demais, perigosa demais. O tipo de silêncio que antecede não a violência, mas a revelação. Minha filha secou o rosto com as mãos tremendo. Mãe, eu sei que você está tentando me proteger, mas eu ainda amo ele, e naquele momento, minha raiva não era dela, era dele. Porque esse é o estrago que homens como Daniel fazem. Eles quebram a autoestima, apagam a identidade, transformam amor em dependência, transformam carinho em culpa, transformam mulheres fortes em sombras de si mesmas. Eu segurei o rosto dela com firmeza. Minha filha, você não ama ele. Você ama quem você achou que ele era. Ela abriu a boca, mas não respondeu, porque no fundo, ela sabia que era verdade. Foi então que ouvimos o barulho do motor de um carro estacionando em frente à minha casa. Um ronco curto, impaciente. Minha filha congelou. É ele! Eu apaguei as luzes. Vem para o corredor. Agora. Corremos. Ficamos atrás da parede mais interior da casa, onde nenhuma janela alcançava. Passos, pisando forte, parando exatamente diante da porta. E então, toque, toque, toque. Rose, abre essa porta! A voz dele não parecia humana, parecia um animal ferido e perigoso. Minha filha colocou as mãos nos ouvidos. Mãe, por favor, chama a polícia. Ainda não, sussurrei. Por quê? Eu respirei fundo. Porque a gente precisa que ele diga o que veio fazer. E homens assim, quando falam, entregam tudo. Os golpes na porta ficaram mais fortes. Daniel gritava: Eu sei que vocês estão aí. Abre! Você não pode fazer isso comigo. Vocês arruinaram minha vida. Minha filha murmurou pequenininha. E a minha? E a minha vida, Daniel? Você arruinou. Eu toquei a mão dela. Não diga nada. Ele não merece sua voz. Ele continuou batendo, agora num ritmo irregular, descontrolado, como se quisesse arrombar tudo. Sua velha maldita, abre ou eu chamo a polícia. Eu quase ri, quase,
mas senti mais pena do que raiva. Esse é o desespero final de um manipulador, quando percebe que perdeu o último pedaço de poder. E então, ele mudou o tom, como se tivesse virado outra pessoa. Meu amor, minha princesa, por favor, abre. Eu só quero conversar. Meu bem, eu te amo tanto. Minha filha estremeceu. Mãe, eu sei, filha, eu sei. Ele usava a arma mais baixa, a súplica falsa, o choro fabricado, a manipulação emocional que ele aperfeiçoou nos últimos anos. Mas eu não deixei que ela se aproximasse da porta. Fica atrás de mim, Cá. Nada que ele disser importa mais. Depois de alguns segundos de silêncio pesado, ele disse algo baixo, baixo demais. Mas eu ouvi, e minhas pernas quase falharam. Eu sei o que vocês fizeram, e eu sei como vocês vão pagar. Minha filha ficou pálida. Mãe, ele sabe que você bloqueou o dinheiro. Claro que sabe. E é exatamente isso que deixou ele assim. Então, outro som, um som metálico, como se ele estivesse mexendo em algo no bolso. Meu coração disparou. Mãe, o que é isso? Eu puxei minha filha para o fundo do corredor. Não faz barulho, não respira alto, não se move. Então, Daniel disse: se vocês não abrirem, eu abro do meu jeito, e colocou algo contra a maçaneta. Eu ouvi o metal raspando. Ele estava tentando forçar a porta. Minha filha tapou a boca para não gritar. Eu a abracei forte. Calma, meu amor. Calma. Ele não vai entrar. Mas dentro de mim, eu sabia que talvez fosse mentira, porque Daniel estava desesperado demais, perdido demais. E homens desesperados são capazes de tudo. Mas antes que o pânico tomasse conta, eu respirei fundo e tive a ideia que mudaria tudo. Eu peguei meu celular, abri o aplicativo de gravação, apontei para a porta e disse alto: Daniel, se você não sair, eu vou chamar a polícia e mostrar tudo o que você fez. Do outro lado, silêncio abrupto. Ele percebeu. Percebeu que estava sendo gravado. Percebeu que qualquer palavra dita ali podia acabar com ele. E então, ele fez algo que eu nunca imaginei. Ele bateu na porta pela última vez e disse com a voz fria como gelo: isso ainda não acabou. E foi embora. O motor ligou. O carro sumiu. Mas a ameaça ficou. Minha filha caiu no chão chorando. Mãe, eu estou com medo. Eu estou com tanto medo. Eu a abracei, sentindo meu coração vibrar no peito, mas minha voz permaneceu firme. Minha filha, o medo é a última coisa que morre, mas também é a primeira coisa que te ensina a viver. Ela me olhou, confusa. Eu segurei o rosto dela. A partir de agora, não é ele quem controla nada. Somos nós. E naquele instante, eu senti algo nascer dentro de mim. Não era ódio, não era vingança, era propósito. A certeza profunda de que eu iria acabar com Daniel, com cada mentira, cada manipulação, cada ameaça. E o que aconteceria nos próximos dias seria a reviravolta que ninguém, nem ele, esperava. Porque eu não era só uma mãe desesperada. Eu era Rose Rodrigues e eu estava acordando. Depois que Daniel foi embora, a casa ficou num silêncio tão profundo que parecia que até as paredes estavam esperando o próximo passo. Minha filha respirava como quem tinha corrido quilômetros. Eu, por outro lado, respirei fundo, porque sabia. A tempestade passou, mas o furacão estava vindo. Sentei com minha filha no chão do corredor, as duas ainda tremendo. Ela me olhou, confusa, perdida, destruída. Mãe, por que ele faria isso comigo? Por quê? Eu segurei a mão dela. Porque ele não te amava. Ele amava o que você podia dar a ele. Ela engoliu seco. Mas tudo? Até isso? Até me ameaçar? O amor dele nunca existiu, filha. Só o interesse. Minhas palavras não eram cruéis, eram verdade. E às vezes a verdade dói como se tivesse lâminas. Depois de alguns minutos, minha filha se levantou devagar. Mãe, eu preciso ver algo. O quê? O celular dele. Eu preciso ver se tem alguma coisa lá, alguma prova. Sabia que aquele seria um momento duro para ela. Ela correu para a bolsa, abriu e tirou o próprio celular. Mãe, eu ainda tenho acesso ao e-mail dele. Ele nunca trocou a senha. Disse que confiava em mim. Confiava. Ele confiava na ingenuidade dela. Confiava que jamais seria confrontado. Confiava que estava no controle, e isso seria a ruína dele. Minha filha digitou a senha. O e-mail abriu. E a primeira coisa que apareceu foi uma pasta chamada
Projetos pessoais. Ela clicou e surgiu uma lista de PDFs. PDFs com valores, endereços, nomes de pessoas desconhecidas e arquivos intitulados apto luxo final.pdf. Garantia, contrato, 03, transferencia, urgente, planilha, apoio, dívida mensal, final. Minha filha arregalou os olhos. Mãe, ele estava planejando esse apartamento faz meses, mas... Olha isso! Sua voz tremeu. Dívida mensal? Eu me aproximei. Era uma tabela, com datas, valores absurdos, pagamentos feitos em espécie, parcelas atrasadas, juros, ameaças escritas em notas, mensagens como: se não pagar até sexta, vai dar problema. Não brinca com gente grande. Último aviso. Minha filha levou a mão à boca. Mãe, ele devia quase 120 mil reais. Eu fechei os olhos, segurando minha própria respiração. Ela continuou descendo a tela e então encontrou a última transferência. A última que saiu da conta conjunta, R$ 8.900, para uma pessoa chamada R. Alencar. Minha filha franziu a testa. Quem é essa pessoa? Deve ser alguém envolvido com ele. Minha filha clicou no nome, e então descobrimos algo pior. Era uma mulher, e nas mensagens anteriores tinha um conteúdo que me fez parar de respirar. A conversa dizia: Daniel, fica tranquila, linda. Depois do apartamento, eu resolvo tudo. R. Alencar. Você promete que vai terminar com ela depois disso? Daniel, claro que sim. Ela é só uma passagem. Você é o futuro. Minha filha deixou o celular cair. Eu segurei ela antes de desabar no chão. Não, mãe, não. Ele estava traindo, planejando e ainda prometendo me deixar para ficar com outra. Eu a segurei firme pelos ombros. Ela respirava tão rápido que parecia que ia desmaiar. Filha, agora você está vendo quem ele é. Mãe, ele nunca me amou. Nunca. Não, ele nunca te amou. Ela chorou como criança, como alguém que perdeu o mundo inteiro num único segundo. E eu a abracei com todo o coração que ainda tinha dentro de mim. Mas então, algo novo aconteceu. O celular dela vibrou novamente. Uma mensagem, da mesma mulher. Daniel, resolveram a parte do banco? Ela realmente vai assinar o apartamento amanhã? Minha filha leu e seu corpo gelou. Mãe, ela sabia de tudo. Eles estavam juntos nisso. Eu respirei fundo. Sim. Era um golpe em dupla, e você era a peça central. Ela chorou mais alto. Eu me sinto tão burra, tão enganada. Eu segurei o rosto dela com firmeza. Não, filha, burros são os que acreditam que podem enganar para sempre. Você amou, e amar nunca é burrice. Ela chorou no meu peito, e então seu choro mudou. Já não era desespero, era raiva. Raiva pela primeira vez. Raiva que abre os olhos. Ela levantou a cabeça. Mãe, eu quero derrubar ele. Minha respiração parou por um instante. Não por medo, por orgulho. Então vamos, respondi. Mas com calma. Ele é perigoso. Ele está desesperado. E homens desesperados são imprevisíveis. Ela enxugou o rosto com a mão. O que a gente faz agora? Antes que eu pudesse responder, alguém bateu na porta dos fundos. Uma batida leve. 2 vezes. Eu congelei. Minha filha arregalou os olhos. Mãe, ele voltou? Não. Eu conhecia aquela batida. Era um código. Eu fui até a porta devagar. Olhei pela abertura e vi Marieta, a vizinha do final da rua. Uma mulher silenciosa, discreta, sempre observadora. Abri a porta. Marieta? O que houve? Ela entrou rápido, fechando a porta atrás de si. Rose, eu vi tudo. Eu vi quando ele saiu daqui. E ouvi o que ele disse antes de entrar no carro. Meu estômago embrulhou. O que ele disse, Marieta? Ela respirou fundo e disse: ele disse que vocês iam se arrepender e ligou para o irmão dele, para aquele que tem ficha criminal. E disse: hoje a gente resolve para valer. Minha filha ficou branca. Eu quase perdi o ar. E Marieta completou: Rose, ele não vai parar. Ele vai voltar. Eu fechei os olhos. Agora não era mais uma disputa de casal. Não era mais uma briga comum. Era perigoso, era criminoso, era urgente. Minha filha segurou minha mão. Mãe, pelo amor de Deus, me diz que a gente vai ficar bem. Eu a encarei com os olhos mais firmes que consegui. Nós vamos ficar bem, mas não porque vamos fugir. Ela piscou. Então, por quê? Eu respirei fundo e disse: porque agora a gente vai lutar. E quando mulheres acordam, homens como Daniel caem, e caem feio.
Quando Marieta fechou a porta atrás de si, senti como se tivesse fechado também a última fresta de ingenuidade que ainda restava dentro daquela casa. Minha filha estava imóvel, abraçada a si mesma, como quem tenta evitar que o próprio corpo se desintegre. Marieta respirava rápido, nervosa, olhando para as janelas como se temesse que Daniel pudesse aparecer a qualquer segundo. Eu, por algum motivo, fiquei estranhamente calma. Há um estado emocional que a idade traz, um tipo de coragem silenciosa, que só nasce quando uma mulher já perdeu demais para ter medo de perder mais alguma coisa. Eu encarei Marieta. Senta, mulher, e me diz tudo, sem esconder nada. Marieta puxou a cadeira e se sentou devagar, como se os ossos estalassem de preocupação. Ela passou a mão no rosto e começou. Rose, você sabe que eu não gosto de me meter na vida dos outros, mas eu vivo nessa rua há mais de 50 anos. Eu enxergo as coisas. E o Daniel? Não é a primeira vez que ele faz isso com alguém. Minha filha ergueu os olhos rápido. Como assim? Não é a primeira vez? O que a senhora quer dizer com isso? Marieta respirou fundo. Eu quero dizer, minha filha, que o Daniel é conhecido. E não é por coisa boa. Um arrepio percorreu minhas costas. Marieta continuou. Ele já morou em 3 bairros diferentes antes daqui, e em todos deixou uma confusão. Minha filha estremecia. Ele teve outras mulheres? Teve, respondeu Marieta com dureza. Mas isso é o de menos. O problema é que ele sempre arruma dívidas, sempre se envolve com gente errada, e sempre usa alguém, alguma mulher, para limpar a sujeira dele. Minha filha levou a mão à boca. Marieta continuou. A última mulher com quem ele se envolveu antes de você pagou metade da dívida dele. Depois disso, ele disse que ia viajar para resolver a vida. Nunca voltou. Eu senti meu sangue ferver. Minha filha desabou na cadeira. Ele fez isso com outra mulher? E agora, comigo? Marieta balançou a cabeça. Minha filha, você não é a primeira, mas se Deus quiser, vai ser a última. A dor no rosto da minha filha era tão profunda que parecia rasgar o ar. Eu me aproximei dela, peguei sua mão e disse firme. Tá vendo? Não foi culpa sua. Nunca foi. Ela chorou em silêncio. Marieta olhou para mim, hesitante. Rose, tem mais. Então fala. Ela respirou fundo e disse, baixo. O irmão dele, aquele que ele ligou, ele já foi preso, por agressão, por ameaça e por estelionato. Minha filha ficou pálida. Eu senti uma cólera silenciosa crescendo dentro de mim. Esse irmão mora onde, Marieta? No bairro do Caxambu, mas só aparece quando o Daniel chama. Ele é o resolvedor da família. Resolvedor. Aquela palavra me atingiu como faca. Minha filha olhou para mim, quase sem voz. Mãe, e agora? O que a gente faz? Eu respirei fundo, fechei os olhos por alguns segundos, e dentro daquele breu, uma ideia surgiu. Uma ideia clara, cruel, necessária. Eu abri os olhos e disse, a gente vai atrás de provas, e vamos usar o passado dele para destruir o futuro dele. Minha filha engoliu seco. Provas? De quê? De tudo, respondi. Da traição, das dívidas, das mentiras, das ameaças, dos golpes que ele já deu em outras mulheres. Marieta franziu a testa. Rose, você tem certeza que quer mexer nisso? Absoluta. Ela suspirou. Então, tem mais uma coisa que você precisa saber. Eu arqueei a sobrancelha. O que é? Marieta se inclinou para frente, como se dissesse algo proibido. A ex dele, aquela que pagou a dívida. Sim? Perguntei com o coração acelerando. Ela mora no mesmo bairro que a minha irmã. E ela falou para minha irmã que tinha provas, mensagens, fotos, conversas, tudo. Minha filha levou a mão ao peito. A senhora, sabe onde ela mora? Marieta assentiu. Sei, e posso levar vocês até lá. Eu fechei os olhos, sentindo o universo conspirando a nosso favor pela primeira vez em dias. Vamos, eu disse sem hesitar. Agora. Minha filha arregalou os olhos. Mãe, agora? Agora, repeti. Enquanto ele pensa que estamos escondidas em casa sofrendo. Quanto menos ele esperar, melhor. Ela respirou fundo. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, ela disse algo que me fez sentir orgulho. Mãe, eu vou com você. Eu toquei o rosto dela. Eu sei que vai, filha, porque agora você não está mais quebrada. Agora você está acordada. Saímos pelos fundos da casa.
Marieta nos guiava com passos rápidos, olhando para os lados como quem conhece os perigos desde menina. Enquanto caminhávamos, minha filha murmurou: "Eu tenho medo de encontrá-lo na rua, mãe." Eu apertei sua mão. "Se ele aparecer, você não fala nada. Quem fala sou eu." E ela sorriu. Um sorriso tímido, um sorriso machucado, mas um sorriso que dizia: "Eu confio em você." Caminhamos 2 ruas, pegamos um carro de aplicativo, entramos. E quando o motorista perguntou: "Para onde vamos?", Marieta respondeu: "Bairro Caxambu." Eu respirei fundo, fechei os olhos e pensei: "Daniel, você abriu a porta da guerra, agora eu vou atravessar." E naquele carro, a vingança moral começou. O carro seguiu pela estrada de paralelepípedos que levava ao bairro Caxambu. Era um lugar antigo, cheio de casas simples, ruas estreitas, janelas com cortinas de crochê e varais improvisados. Era o tipo de bairro onde todo mundo conhece todo mundo, e onde segredos não conseguem ficar enterrados por muito tempo. Marieta pediu ao motorista para parar numa rua sem saída, em frente a uma casa de portão azul descascado. "É ali", ela disse. "A ex dele mora aqui. O nome dela é Carolina." Minha filha estremeceu. "Mãe, e se ela não quiser falar com a gente?" Eu toquei seu braço. "Se ela passou pelo que você passou, ela vai querer falar. Mulheres feridas reconhecem mulheres feridas." Descemos. Marieta bateu no portão azul. Toque, toque, toque. Por alguns segundos, nada aconteceu. E então a porta rangeu, abrindo devagar. Uma mulher de uns 40 anos apareceu. Morena, cabelos presos, olheiras profundas. Ela nos olhou com a cautela de quem já foi machucada demais. "Pois não?", ela perguntou, mantendo a porta pela metade. Marieta se adiantou. "Carolina, essa aqui é a Rose, e essa é a filha dela. Elas estão passando pelo que você passou." Carolina piscou, confusa. "Como assim?" Eu respirei fundo. "É sobre o Daniel." A expressão dela mudou instantaneamente. Ela empalideceu. O corpo dela travou. A mão que segurava a porta tremeu. "E ele voltou a aprontar?" Eu sabia que aquele desgraçado não prestava, mas não imaginei que fosse fazer isso de novo. Minha filha deu um passo à frente. "A senhora também sofreu com ele?" Carolina soltou uma risada curta e amarga. "Sofri? Perdi dinheiro. Perdi paz. Quase perdi minha vida por causa dele." Minha filha cobriu a boca. Eu senti o coração bater mais rápido. Carolina abriu o portão. "Entrem. Acho que vocês precisam saber de tudo." A sala dela era simples, mas limpa. No canto havia uma estante com pastas, caixas e documentos. Ela se sentou diante de nós. "E então, o que ele fez com vocês?" Minha filha respirou tremendo. "Ele me traiu, me usou, me deixou endividada e ainda está me ameaçando." Carolina assentiu devagar, como quem já ouviu aquilo antes, muitas vezes. "É assim que ele faz. Ele seduz, manipula, promete mundos e depois esvazia a vida da mulher. E quando acaba, ele some." Minha filha chorou. Carolina tocou sua mão. "Nem a segunda. Você não é a primeira. Nem a terceira." Minha filha encarou ela, chocada. "Quantas?" Carolina respirou fundo. "Ele fez isso com pelo menos 4 mulheres antes de você." Eu fechei os olhos. A raiva se acumulava dentro de mim como tempestade. "E a senhora?" perguntei. "Por que guardou as provas?" Ela suspirou fundo. "Porque um dia eu soube que ele ia repetir o padrão. E prometi a mim mesma que, quando a próxima mulher viesse pedir ajuda, eu estaria pronta." Ela se levantou, foi até a estante e pegou uma caixa de papelão. Colocou sobre a mesa. "Isso aqui", disse ela, "é o que sobrou do meu sofrimento. Pode usar. Tudo." Minha filha respirou fundo, com medo do que ia encontrar. Carolina abriu a caixa e tirou extratos bancários, fotos dele com outras mulheres, mensagens dele pedindo dinheiro, conversas mostrando manipulação emocional, notas de ameaças que ela recebeu por causa das dívidas dele, gravações de áudio. Minha filha ficou horrorizada. "Mãe, ele fez isso com todas elas." Carolina encarou minha filha com dor no olhar. "Você achou que era a única? Ele faz sempre a mesma coisa. Entra na vida de uma mulher boa, suga tudo que pode e some quando ela não tem mais nada para dar." Eu apertei as mãos com tanta força que quase senti meus dedos doerem. Carolina continuou.
Ele me convenceu a fazer um cartão adicional para ele. Depois abriu um empréstimo no meu nome. E quando eu descobri, ele disse que foi sem querer. Minha filha murmurou. Ele me disse isso também. Carolina sorriu, triste. Ele sempre diz. É uma frase pronta. Ela então tirou do fundo da caixa um envelope marrom. Mas isso aqui é o que ferrou de verdade a minha vida. E pode acabar com a dele também. Tirou de dentro um documento dobrado. Eu e minha filha nos aproximamos. Era uma confissão escrita à mão. Um texto simples, curto, mas devastador. Eu, Daniel P., assumo que usei o dinheiro da Carolina para pagar dívidas pessoais. Fiz empréstimos em seu nome e prometi devolver, mas não cumpri. Assinado. Data antiga. Minha filha ficou sem ar. Ele assina esse papel? Carolina assentiu. Assinou porque eu ameacei levar para a polícia. Ele surtou. Me empurrou. Me ameaçou. Mas no fim assinou. Só que eu tive medo e nunca entreguei. Eu toquei o documento. E ali eu entendi que aquela folha era uma arma. Uma arma que Daniel não esperava que nós tivéssemos. Carolina continuou. Ele vai atrás de vocês. Ele sempre vai atrás da mulher que descobre a verdade. Mas vocês três juntas podem acabar com ele. Minha filha enxugou as lágrimas. Eu vi algo novo nos olhos dela. Força. Carolina, ela disse, firme pela primeira vez. Obrigada. Obrigada por guardar isso. Obrigada por ter sobrevivido. Obrigada por não deixar que ele destruísse outras mulheres. Carolina sorriu, emocionada. Você merece mais do que ele poderia te dar. E jamais acredite que o erro foi seu. Eu me levantei. Carolina, você acabou de mudar tudo. Ela ergueu o queixo. Agora acabem com ele. Por mim, por vocês, por todas nós. Nos despedimos. Saímos da casa com o envelope nas mãos. E enquanto caminhávamos até o carro, Marieta disse: Rose, esse documento vale ouro. Eu respondi: Não, Marieta, isso aqui vale justiça. E naquele instante, eu sabia. Daniel estava perdido. O que ele fez às escondidas agora seria exposto ao mundo. E eu iria liderar a queda dele. Voltamos do bairro Caxambu com o envelope marrom preso entre minhas mãos como se fosse um amuleto. Mas aquele papel não trazia proteção espiritual. Trazia poder. Poder que Daniel jamais imaginaria que outra mulher guardou. Poder suficiente para derrubar todo o teatro dele. O carro nos deixou na rua de trás da minha casa. Saímos discretas, olhando os arredores como quem teme estar sendo observada. Porque naquele momento não era só medo, era estratégia. Eu segurava a mão da minha filha enquanto caminhávamos. Ela estava diferente. Quieta, sim. Com o coração partido, sim. Mas havia algo novo ali, escondido atrás do luto. Uma força que Daniel nunca mais pisaria. Entramos pela porta dos fundos. Marieta se despediu com um abraço rápido. Qualquer coisa, me chama. Eu não deixo ele encostar em vocês. A gratidão que senti por aquela mulher simples e corajosa me deu vontade de chorar. Fechei a porta, tranquei tudo, apaguei as luzes. E só então minha filha perguntou: Mãe, o que a gente faz agora? Coloquei o envelope sobre a mesa. Agora, minha filha, nós montamos o plano. Ela respirou fundo. E qual é o plano? Eu a encarei com calma. Destruir ele, mas com inteligência, com estratégia e dentro da lei. Se a gente se sujar, ele vence. Ela assentiu. Então por onde começamos? Eu toquei o envelope. Por aqui. Isso é a primeira peça, mas precisamos de mais. Enquanto falávamos, meu celular vibrou. Eu gelei quando vi o nome na tela. Daniel. Mostrei a minha filha. Ela ficou tensa. Atendi. Deixei no viva voz. A voz dele veio fria, desumana. Parabéns, Dona Rose. A senhora me tirou do sério. Minha filha agarrou minha mão. Ele continuou. Sabe o que acontece com quem mexe comigo? Silêncio. Segundos depois, ele completou. Eu mexo também. Minha filha respirou fundo. Eu permaneci imóvel. Daniel continuou. A senhora acha que é esperta, né? Mas a senhora não sabe com quem está mexendo. Não sabe do que eu sou capaz. Minha voz saiu tranquila demais para o monstro que estava do outro lado. Eu sei exatamente quem você é, Daniel. E é por isso que você está com medo. Ele riu. Aquele riso frio, arrogante, de quem acha que ainda tem poder. Medo? De você? Da sua filha tapada? Eu não tenho medo de ninguém. Eu respondi. Então por que ligou? Silêncio. Ele não esperava essa.
Minha filha me olhou como se eu fosse outra pessoa. Eu também me senti outra pessoa. Daniel perdeu o equilíbrio emocional por segundos e voltou, agressivo. Escuta aqui, velha. Se vocês acham que vão acabar comigo, eu faço pior. Eu sumo com vocês. Eu acabo com vocês. Minha filha sussurrou. Mãe, desliga. Mas eu não desliguei. Eu disse, Daniel, já perdi muita coisa na vida. Já enterrei pessoas que eu amava. Já carreguei dores que você não suportaria por um dia. E sabe o que eu descobri? Ele não respondeu. Eu continuei. Que um homem como você não me assusta. Você é só barulho, só ego, só vazio, silêncio. Minha filha respirou, surpresa com minha coragem. Daniel então mudou o tom e ficou ainda mais perigoso. Eu sei onde vocês moram e eu sei onde vocês estavam hoje. E agora, eu sei o que vocês foram buscar. Meu sangue gelou. Minha filha ficou branca. Eu forcei a respiração. Você não sabe nada, respondi. Ele riu. Sei sim, Dona Rose. Eu sei que vocês falaram com a Carolina e sei que ela entregou coisas minhas para vocês. Minha filha se afastou, assustada. Mãe, ele sabe. Eu fechei os olhos por um segundo e falei firme. Daniel, você perdeu e está desesperado. É por isso que está ligando. Silêncio. Depois, crescido, perigoso, ele respondeu. Não, Dona Rose, eu não perdi. Não ainda. Porque vocês não sabem de uma coisa. Minha espinha travou. Ele continuou. Eu não estou sozinho. Minha filha tapou a boca. Meu coração acelerou. E então ele disse. O meu irmão já está indo para a cidade. E ele resolve as coisas do jeito dele. O ar saiu do meu peito. Daniel finalizou. Aproveitem a noite, porque amanhã tudo muda. E desligou. Minha filha caiu no sofá, tremendo. Mãe, ele vai machucar a gente. Ele vai machucar a gente. Eu a segurei nos braços. Não, minha filha. Ele só acha que vai. Ela chorava. Eu, ao contrário, sentia algo diferente. Algo que fazia anos que eu não sentia. Um fogo antigo. Um fogo que só acordei 2 vezes na vida. Quando precisei salvar minha família e quando precisei sobreviver. Eu segurei o queixo da minha filha. Então vamos fazer uma coisa. Vamos deixar ele achar que está no controle. Vamos deixar ele acreditar que estamos acuadas, porque quando ele vier, ele não vai encontrar 2 mulheres indefesas. Minha filha respirou fundo. Vai encontrar o quê, mãe? Eu respondi. A verdade. E a polícia, ela piscou. Eu continuei. E mais do que isso, ele vai encontrar todas as provas juntas. Ele vai encontrar Carolina. Vai encontrar o histórico de golpes dele. Vai encontrar testemunhas, vai encontrar tudo que ele nunca imaginou que alguém conseguiria juntar. Minha filha engoliu seco. Então, isso é um plano? Sim, e essa noite é só o começo. Eu peguei o envelope de novo, segurei como se fosse um escudo e disse algo que mudou tudo. Amanhã vamos ao delegado Nogueira. Minha filha se assustou. Aquele que resolveu o caso da família Albuquerque? Ele mesmo. Um homem sério, honesto, que já conhece o irmão do Daniel. E que vai adorar ver isso aqui. Ela respirou fundo, aliviada pela primeira vez. Então, amanhã a gente entrega tudo? Eu sorri. Amanhã, minha filha, nós derrubamos ele. Mas então, o destino nos surpreendeu. Porque naquela noite, quase meia-noite, alguém bateu na janela da sala. Toque, toque. Eu e minha filha congelamos. Olhei pela cortina. E quando vi quem era, meu coração bateu tão forte que até o chão pareceu tremer. Era ele. Mas não Daniel. Era o irmão. E ele estava sorrindo. Sorrindo como quem sabe exatamente por que veio. Minha filha caiu de joelhos. Eu me levantei devagar e disse para mim mesma. Amanhã começa a guerra, mas hoje eu preciso sobreviver. O rosto na janela parecia uma sombra deformada pela luz da rua, mas o sorriso, aquele sorriso, eu nunca vou esquecer enquanto viver. Era largo, torcido, vazio. O tipo de sorriso que homens perigosos fazem quando acham que já venceram. Minha filha engasgou com o próprio ar. Mãe, é o irmão dele, é o irmão. Meu Deus! Eu fiz sinal para ela recuar, para ficar atrás de mim, para não fazer barulho. O homem bateu novamente na janela. Toque, toque! E disse com uma voz grossa, arrastada. Abre aí, Dona Rose. Vamos conversar. A frase vamos conversar nunca significou tão pouco. Nunca soou tão ameaçadora. Eu respirei fundo e caminhei até a janela, sem medo. Não porque eu não sentisse,
mas porque eu sabia que se minha filha me visse tremendo, ela desmoronaria. Afastei só 1 centímetro da cortina. Olhei, e o que vi, meu Deus, era um homem grande, ombros largos, olhos pequenos, frios, tatuagem no pescoço, camiseta surrada, aquela energia de alguém que vive fora da lei. Ele sorriu quando viu minha silhueta. Aí, sabia que estava acordada. A voz dele era tão suja que parecia grudar na pele. Minha filha agarrou meu braço por trás. Mãe, por favor, não fala com ele. Não abre. Eu toquei a mão dela, firme. Eu não vou abrir. O homem deu um passo para trás e gritou. Abre, Dona Rose. A gente sabe que vocês foram no Caxambu hoje. Meu sangue congelou. Ele sabia. Ele sabia. Minha filha levou a mão à boca para não gritar. E então o homem disse algo ainda mais assustador. O Daniel tá vindo para cá. Ele tá vindo terminar o que ele começou. Minha filha caiu de joelhos. Mãe, ele vai entrar. Eles vão entrar. Eu a segurei. A voz dela tremia como se estivesse congelada. Mãe, eu não quero morrer. Por favor. Eu respirei fundo. Você não vai morrer. Eu prometo. Como você sabe, mãe? Como? Eu a segurei pelo rosto, firme, forte, com toda a minha alma concentrada naquele momento. Porque eu não vou deixar, ela chorou. Eu olhei novamente pela janela. O irmão agora estava circulando a casa. Ouvíamos passos, assobios, batidas leves nas paredes. Como predadores avaliando por onde entrar. Minha filha sussurrou. Mãe, chama a polícia. Eu peguei o celular, mas antes que discasse, um carro parou na frente da casa. O mesmo barulho de motor, o mesmo ronco impaciente. Daniel. Agora sim, o sangue fugiu do meu rosto. Minha filha gritou sem som. Eu apaguei as luzes que ainda estavam acesas, tranquei mais uma vez as trancas, tirei minha filha do meio da sala. Vai pro quarto, agora. Ela recusou. Eu não vou te deixar sozinha. Eu toquei o rosto dela. Você não está me deixando sozinha. Você está me dando força para lutar. Ela me abraçou como se fosse a última vez. Eu a soltei devagar e caminhei até a porta da sala. Os dois estavam lá fora. Daniel gritou. Rose, abre essa porta agora! Seu irmão imitava a voz. Abre aí, Dona Rose. É pro bem de vocês. Eu sabia que aquilo era mentira. Eles não estavam ali para conversar. Eles estavam desesperados. E homens desesperados fazem coisas estúpidas, mas eu também sabia. Eles queriam evidências, eles queriam destruir provas, e era justamente isso que eu não deixaria acontecer. Peguei o envelope com a confissão de Daniel, coloquei dentro do bolso interno da minha blusa e me mantive firme. Daniel chutou a porta. Minha filha gritou do corredor. Mãe, calma, minha filha, respondi, firme. O chute ecoou, depois outro e outro. Eles estavam tentando arrombar. Mas a porta era sólida. E meu coração também. Daniel berrava. Você está acabando com a minha vida. Você não sabe com quem está mexendo. Eu respondi alto. Eu sei exatamente com quem estou mexendo. Um covarde. Silêncio, por 3 segundos. 3 segundos longos como horas. Então, o irmão dele respondeu. A senhora é corajosa para uma velha. Eu quase ri. Coragem não era o que eu tinha. Eu tinha era história, e quem viveu o que eu vivi não se intimida por 2 homens fracassados. Mas então, o som mais assustador aconteceu. Um metal riscando metal. Como se estivessem tentando forçar a maçaneta com uma ferramenta. Minha filha correu até mim. Mãe, chama a polícia, pelo amor de Deus! Antes que eu pudesse discar, um farol iluminou a rua. Forte, direto. Um carro estacionou atrás dos deles. Daniel se virou rápido. Quem é? E então, a porta do carro se abriu. E eu vi. Eu vi o impossível. Eu vi Carolina. Sim, a ex-namorada dele. A mulher que ele destruiu antes de destruir minha filha. Ela saiu do carro com uma expressão que misturava medo e coragem. Daniel arregalou os olhos. O que você está fazendo aqui? Carolina gritou. Eu cansei de ter medo de você. Você não vai machucar mais ninguém. Daniel deu um passo em direção a ela. Some daqui, sua louca! Mas ela não recuou. E neste minuto, a rua, que era silêncio, virou um palco. Carolina levantou o celular e disse. Tudo está sendo filmado. Tudo, Daniel. E eu já mandei as provas para a delegacia. O irmão dele avançou. Apaga isso, sua Vade. Mas antes que ele encostasse nela, o som mais lindo da minha vida ecoou.
Sirenes. Pela primeira vez naquela noite, a esperança apareceu. Uma viatura virou a esquina. Outra veio logo atrás. Daniel empalideceu. O irmão dele deu um passo para trás. E eu senti minhas pernas finalmente tremerem. Não de medo, de alívio. Os policiais saíram com lanternas, armas na mão e gritos firmes. Parados! Mais um passo e todo mundo vai para o chão. Daniel tentou falar, mas o policial o segurou pelo braço. Documento. Agora. O irmão dele tentou correr, mas foi derrubado no chão. Minha filha saiu do corredor chorando. Eu a abracei, eu tremia, ela tremia, mas estávamos vivas, estávamos salvas, e Daniel, pela primeira vez, estava em silêncio. Mas a história não acabava ali. Ainda faltava a parte mais importante, a queda completa, a justiça final e o renascimento da minha filha. As luzes vermelhas e azuis piscavam na rua como pulsos cardíacos acelerados. Aquela mistura de sirenes, vozes firmes, passos apressados e ordens gritadas parecia um filme, mas minha pele sabia, era real. Daniel, parado no meio da rua, completamente imóvel, olhava para os policiais como se estivesse hipnotizado. Como se, pela primeira vez, alguém tivesse tirado o palco debaixo dos pés dele, e ele tivesse caído. O irmão dele estava algemado no chão, xingando, cuspindo para todos os lados, tentando sair da contenção. Mas o policial manteve ele com o rosto virado para a calçada. A viatura iluminava tudo. O cheiro de adrenalina, medo e poeira tomou o ar. Minha filha ainda segurava minha mão, mas o tremor dela agora era outro. Não era pânico, era libertação. Os policiais se aproximaram. Quem fez a denúncia? Perguntou um deles. Antes mesmo que eu respondesse, Carolina levantou a mão. Eu comecei. Mas elas, apontou para mim e para minha filha, têm mais provas. O policial fez um sinal. Venham comigo. Minha filha inspirou fundo, se recompondo. Eu senti o peso da noite nas minhas costas, mas também a força do amor que me guiou até ali. Caminhamos até a porta da minha casa, onde o sargento iluminava o chão com a lanterna. O policial perguntou: foi ele quem tentou invadir? Eu respondi com voz clara: os dois. Primeiro o Daniel, depois o irmão. Eles disseram que iam resolver a situação do jeito deles. Minha filha complementou: ele ameaçou a gente. Disse que amanhã tudo mudava. O policial anotou tudo, e então outro policial se aproximou. Um homem alto, sério, olhar firme e bigode clássico de delegado experiente. Eu o reconheci na hora, o delegado Nogueira. Ele me cumprimentou com um aceno respeitoso. Dona Rose, finalmente nos encontramos. Ouvi muito sobre a senhora hoje. Minha filha arregalou os olhos. O senhor sabia da gente? Nogueira assentiu. Sabia. A Carolina nos enviou arquivos hoje mais cedo. E menciona vocês. E como Daniel tem histórico, quando o chamado veio do endereço de vocês, eu vim pessoalmente. Eu respirei fundo. Delegado, nós temos mais. Eu retirei devagar, de dentro da minha blusa, o envelope marrom, o documento que Carolina guardou por anos. Entreguei nas mãos dele. Ele abriu, leu, olhou para mim e disse com a voz pesada: Dona Rose, isso é sério, muito sério. Esse documento é suficiente para abrir BO imediato, Carolina completou. E tem mais. Eu tenho áudios, vídeos, mensagens dele admitindo golpes. Nogueira respirou fundo. Então temos um caso. Minha filha, ainda tremendo, perguntou: o caso é grave, delegado? Ele respondeu com uma franqueza que cortou o ar. Minha filha, o que esse homem fez com você e com outras mulheres é crime. Vários crimes, e o irmão dele também está envolvido em agressão, ameaça e provavelmente associação criminosa. Minha filha cobriu a boca. Eu senti o coração extremamente pesado e ao mesmo tempo leve. Pesado pela dor dela. Leve por finalmente ver justiça entrando pela porta. Nogueira se aproximou dos dois algemados. Primeiro olhou para Daniel. Daniel P. Ferreira? Data de nascimento? Daniel engoliu seco. Delegado. Foi um mal-entendido. Eu só vim conversar. Eu só vim resolver uma coisa com minha esposa. Nogueira ergueu a sobrancelha. Resolver arrombando porta? Com o irmão fichado junto? E depois de ameaças gravadas? Daniel ficou sem voz. A arrogância sumiu. A postura caiu. E ali, naquele segundo, eu vi a máscara dele se desfazer completamente. Ele virou uma criança assustada no corpo de um homem. O delegado continuou. Você está preso por ameaça,
tentativa de invasão de domicílio e coação. E vai responder por estelionato, apropriação indevida e falsidade ideológica assim que eu analisar tudo que essas mulheres trouxeram. Daniel arregalou os olhos. Delegado, por favor, eu não fiz nada disso. O irmão dele tentou intervir. Ele não fez nada. Essas mulheres estão inventando, mas levou um empurrão firme. Cala a boca, disse um dos policiais. Você tem mais ficha que parede de cadeia. Minha filha, vendo tudo, começou a chorar. Mas desta vez era um choro diferente. Não era de dor, não era de humilhação. Era de libertação. Eu passei meu braço pelos ombros dela. Acabou, minha filha. Acabou. Você está livre. Ela encostou a cabeça no meu peito. Mãe, obrigada. Obrigada por não me deixar cair. Eu beijei a testa dela. Você nunca caiu, meu amor. Só tropeçou no homem errado. Os policiais colocaram Daniel na viatura. Ele olhou para mim pela janela do carro. Seu olhar não tinha ódio, não tinha controle, não tinha poder. Tinha medo. Medo de uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cansados. Medo da verdade. Medo das provas. Medo de finalmente enfrentar o que sempre fugiu. Eu o encarei com calma. E ele desviou o olhar. Foi a primeira vez em que vi Daniel se sentir pequeno. E a primeira vez em que senti minha filha crescer diante de mim. Carolina veio até nós. Ela abraçou minha filha. Você é forte, menina, mais do que imagina. E minha filha, com lágrimas nos olhos, respondeu: Você também. Obrigada por ter guardado tudo isso. Obrigada por nos salvar hoje. Carolina sorriu. Eu só devolvi o que ele tirou da gente. A coragem. O delegado se aproximou uma última vez. Dona Rose, amanhã preciso que a senhora e sua filha vão até a delegacia para registrar tudo com calma. Vamos abrir processo formal. E quero você lá, Carolina. Carolina assentiu. Estarei, ele continuou. Hoje vocês fiquem dentro de casa. Eu vou mandar uma viatura passar pela rua de hora em hora, só por precaução. Mas, para ser sincero, duvido que eles tentem voltar. Eu percebi. Ele não estava dizendo isso para me tranquilizar. Ele estava dizendo porque sabia que era verdade. Daniel não voltaria, nem o irmão. Eles tinham perdido e sabiam disso. Nogueira concluiu. Vocês três hoje fizeram algo que a maioria das mulheres não consegue. Quebraram o ciclo. Eu senti meu peito esquentar. Minha filha enxugou as lágrimas. Amanhã a gente vai. Boa noite, disse o delegado. Boa noite, respondi. As viaturas partiram. A rua ficou escura, silenciosa e, pela primeira vez em muito tempo, segura. Eu e minha filha ficamos alguns minutos em silêncio na sala. A respiração dela foi voltando ao normal. O medo foi se dissipando aos poucos. Até que ela disse: Mãe, hoje eu descobri que você é a mulher mais forte do mundo. Eu sorri. Não, minha filha, eu só sou uma mãe. E mães fortes não nascem fortes. Elas viram fortes quando precisam salvar seus filhos. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de luz. E então eu disse: Amanhã vamos encerrar esse capítulo e começar outro. E ela respondeu, juntas. Eu apertei a mão dela, sempre. E naquela noite, sabendo que o pior tinha ficado para trás, eu finalmente senti paz. Porém, a história ainda precisava ser fechada. E a justiça, a verdadeira justiça, aquela que cura, aquela que ensina, aquela que transforma. A manhã seguinte nasceu silenciosa, como se o mundo tivesse medo de fazer barulho demais depois do que aconteceu. Eu acordei antes da minha filha, como sempre fiz desde que ela era criança. Preparei um café simples, pus a mesa com calma, e quando ela saiu do quarto, com os olhos ainda inchados, percebi algo que jamais pensei que veria tão cedo. Ela estava leve, cansada, claro. Machucada, claro, mas leve. Uma mulher que finalmente enxergou a própria dor e decidiu não viver mais dentro dela. Tomamos café em silêncio. Silêncio bom. Silêncio de recomeço. Às 9 da manhã, a viatura parou em frente à nossa casa. O delegado Nogueira desceu. Bom dia, Rose. Bom dia, menina. Bom dia, delegado. Respondemos juntas. Ele abriu a porta traseira do carro. Vamos, a sala de depoimento já está preparada. A delegacia tinha cheiro de papel antigo, café forte e urgência. Caminhamos até uma sala com mesa grande, luz clara e 2 cadeiras enfileiradas. Carolina já estava lá.
Quando nos viu, abriu um sorriso que parecia de acolhimento, não de alegria. Vocês vieram, disse ela. Viemos, respondi. O delegado colocou o envelope marrom sobre a mesa. Esta é a peça principal, declarou. Mas o resto é o que vai enterrar o Daniel de vez. Carolina entregou o pendrive que trouxe. Dentro dele havia prints, conversas, áudios, vídeos, provas de transferências, ameaças claras, chantagens emocionais. Minha filha olhava tudo com uma mistura de dor e libertação. O delegado analisou cada item com calma. Depois de quase 1 hora, ele se encostou na cadeira e disse: Meninas, vocês estão prestes a mudar a vida de muitas mulheres. Eu segurei a mão da minha filha. Como assim, delegado? Ele cruzou os braços. Daniel tem 4 boletins antigos, todos arquivados por falta de provas, ou porque as vítimas desistiram por medo. Com o que vocês trouxeram, todos esses processos vão ser reabertos, e agora ele vai responder por cada crime, um por um. Minha filha apertou minha mão. Ela respirou fundo. Eu quero seguir com tudo. Eu quero que ele enfrente o que fez. Eu não tenho mais medo. O delegado sorriu. Isso é lindo de ver. Esse é o primeiro passo para a cura. Depois dos depoimentos, fomos para o corredor. E lá, no final da sala envidraçada, eu o vi. Daniel, com as mãos algemadas, sentado, curvado, sem brilho, sem arrogância, sem poder. Um policial lia seus direitos. Outro preenchia papéis. Ele percebeu que eu o observava, ergueu o rosto, e pela primeira vez, desde que entrou em nossas vidas, ele chorou. Chorou não por arrependimento, mas porque tinha perdido. Ele tentou falar comigo com os olhos. Tentei decifrar. Culpa, medo, arrependimento, raiva. Não, não era nada disso. Era incredulidade. Incredulidade de ver que aquela velha insignificante, como ele disse, tinha sido a responsável pela queda dele. Ele moveu os lábios. Pensei ter lido "Por quê?" E eu respondi com o olhar: "Porque eu sou mãe." E virei de costas, sem ódio, sem raiva, sem peso, apenas fim. Saímos da delegacia. A rua estava calma. O sol batia nas calçadas como se estivesse lavando a cidade. Carolina parou diante de nós. Eu precisava disso, disse ela emocionada. Muito obrigada por terem tido coragem quando eu tive medo. Eu a abracei. Todas nós fizemos isso juntas. Mulheres salvam umas às outras quando o mundo tenta nos apagar. Ela sorriu com lágrimas. Despedimo-nos. Minha filha segurou minha mão enquanto caminhávamos para casa. Mãe, eu estou livre. Pela primeira vez, em anos, eu a olhei e vi não a menina que sofreu, mas a mulher que renasceu. Você sempre foi, respondi. Ele só não deixava você enxergar. Ela respirou fundo. E agora, o que eu faço da vida? Eu sorri. Vive, minha filha, mas vive por você. Você não precisa de apartamentos, de promessas, de homens que te diminuam. Você precisa de paz e coragem. Ela sorriu de volta, e pela primeira vez, desde que tudo começou, eu senti que minha filha estava segura. De verdade, de corpo, de alma, de destino. À noite, sentamos no sofá da sala, as janelas abertas, o vento entrando leve. Minha filha apoiou a cabeça no meu ombro. Mãe, você me salvou. Eu acariciei seus cabelos. Você teria se salvado sozinha, minha filha. Eu só empurrei a porta que você estava com medo de abrir. Ela sorriu com os olhos fechados. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu amor. O silêncio que veio depois não era vazio. Era paz, era cura, era recomeço. Era o tipo de silêncio que só existe quando uma injustiça finalmente foi reparada. E quando uma mulher, depois de tanto sofrer, finalmente renasce. A vida me ensinou que idade não traz só rugas, traz visão, traz coragem, traz sabedoria para enxergar perigos que os mais jovens não veem. Minha filha caiu na armadilha de um homem perigoso. Mas não foi culpa dela. Nunca é culpa de quem ama. A culpa é sempre de quem manipula, de quem mente, de quem destrói. E se existe algo que aprendi nesses anos todos, é isso. Nenhuma mulher merece viver com medo. Nenhuma mulher merece amar sozinha. Nenhuma mulher merece se perder tentando salvar alguém que nunca quis ser salvo. Hoje, minha filha está livre. E eu também estou. Porque quando uma mãe salva a filha, ela se salva junto. E o que eu deixo como mensagem é simples. Escolha quem acrescenta.
afaste quem consome e nunca deixe ninguém roubar sua luz. Se você ouviu esta história até o fim, do fundo do meu coração, muito obrigada. Obrigada por acompanhar, por sentir, por viver junto cada momento. Histórias como esta só existem porque você está aqui. E, para que continuemos compartilhando narrativas profundas, emocionais e transformadoras, se inscreva no canal. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo histórias como esta. Do meu coração para o seu. Obrigada. E até a próxima história.